Precificação Mercado Livre. Como calcular o preço de venda ideal dos seus produtos para você vender no Mercado Livre. Aquele preço que ao mesmo tempo que ele é competitivo, ele também te dá uma boa margem de lucro. E eu vou te mostrar aqui passo a passo nessa planilha tudo que você tem que considerar, tudo que você tem que preencher para conseguir calcular o preço ideal, o preço correto do seu produto para você vender no Mercado Livre. Se você quiser ter acesso a essa exata planilha, deixa aqui nos comentários planilha preço, que eu mando gratuitamente para você essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações. Bom, a planilha ela está dividida em duas partes. Do lado esquerdo da planilha, a gente parte da margem de contribuição e a planilha vai falar por quanto você deve vender o produto para você conseguir ter aquela margem de contribuição, aquela margem de lucro bruto. Do lado direito da planilha, a gente parte do preço de venda. Se eu vender o produto por aquele preço, quanto me sobra de margem de contribuição? Quanto me sobra de margem de lucro bruto? Lembrando que aqui a gente vai falar de margem de contribuição. Eu não estou falando de markup, tá? A margem de contribuição é a margem de lucro em cima do preço de venda. O markup é a margem que você coloca no custo do produto. Aqui eu estou falando de margem de contribuição, que é a margem de lucro em cima do preço de venda e não sobre o custo do produto, beleza? Se a gente preencher os mesmos parâmetros dos dois lados, o resultado final vai ser o mesmo, beleza? Vamos começar aqui do lado esquerdo da planilha. Vamos imaginar que você queira ter uma margem de contribuição ou uma margem de lucro bruto de 20%. Então vamos preencher aqui 20%. Ah, Rafael, mas qual que seria a margem ideal? Para quem está começando, a margem normalmente ela fica ali entre 10% e 20%. Você consegue ter margens maiores de 25%, de 30%, de 35% se você, por exemplo, for fabricante ou se você importar direto da China ou se você comprar em grande volume de fornecedores, você consegue ter margens maiores. Mas para quem está começando agora, que vai comprar em pequeno volume de fornecedores nacionais, a margem fica ali entre 10% e 20%, beleza? Aí tem a comissão do Mercado Livre, a comissão que o Mercado Livre cobra para você vender lá. A comissão do Mercado Livre, ela depende se você cadastrou o seu produto como clássico ou se você cadastrou o seu produto como premium. Quando você está cadastrando o seu produto, você tem a opção de escolher, eu quero cadastrar como clássico ou eu quero cadastrar como premium. Você escolhe essa opção no momento do cadastro do produto. Tá? Aí, se você escolher cadastrar como clássico, você vai pagar uma comissão de 10% a 14% de acordo com a categoria do produto. Para algumas categorias você paga 10%, para outras 11%, para outras 12%, até 14%. Se você cadastrar ele como premium, você vai pagar uma comissão de 15% a 19%, também de acordo com a categoria. Algumas categorias você vai pagar 15%, outras 16%, até 19%. A diferença principal aqui, além da comissão, né, é que no cadastro clássico, o seu cliente não consegue comprar o produto parcelando sem juros. Se o cliente quiser parcelar, ele vai pagar os juros naquela compra. No Premium, quando você cadastra o seu produto como Premium, o cliente consegue parcelar em até 12 vezes sem juros. Então, se o seu produto está no Premium e o cliente comprar ele e quiser parcelar, ele consegue parcelar em até 12 vezes sem juros. O número de parcelas vai depender do valor da compra. Quanto maior for o valor da compra, maior é o número de parcelas que o cliente tem acesso a parcelar sem juros, beleza? Vamos considerar no nosso exemplo que a gente vai cadastrar um produto como Premium, onde o cliente vai conseguir parcelar sem juros, e a categoria do produto que a gente está cadastrando, ela é uma categoria de 15% de comissão. Então vamos colocar aqui, ó, que eu estou no Premium e um produto de 15% de comissão. Aí tem o frete do Mercado Livre. Quando você vende no Mercado Livre, você também paga uma taxa referente ao frete. Como que funciona essa taxa do frete? Ela tem um custo variável, tá? O custo, ele varia de acordo com a reputação, de acordo com o peso e de acordo com o preço do produto. Então, nessa tabela aqui, a gente consegue ter acesso aos valores que você vai pagar de acordo com o peso, de acordo com o preço e de acordo com a reputação. Aqui no caso, ó, você tem a tabela para quando você é reputação verde, quando você é sem reputação, ou seja, você começou a vender agora, você é termômetro cinza, né? Você ainda não ativou a sua reputação, você vai escolher essa primeira tabela. Para quem é reputação amarela é a segunda tabela e para quem é reputação vermelha é a terceira tabela. As tabelas, elas são bem semelhantes, a única coisa que muda é o valor que você paga para variação de peso e para variação de preço. Para reputação amarela e vermelha, você vai pagar muito mais do que quando você é sem reputação, reputação verde ou Mercado Livre, tá? Vamos considerar aqui a primeira tabela, imaginando que você está começando a vender agora, que você ainda não tem reputação, né? Ou você é reputação verde, por exemplo. Nessa primeira tabela aqui, a gente tem as variações, ó, de acordo com o peso e de acordo com o preço de venda do produto. Esse aqui é o valor que você pagaria. Então, se você vende um produto de até 300 gramas e ele custa até R$19,99, você paga R$5,65. Se ele custa entre R$19 e R$48,99, você paga R$6,65. Aí, se a gente rodar aqui, ó, tem as outras faixas de preço, ó. Se ele custar entre 120 e 149,99, você vai pagar R$16,45. Se ele custar de 150 a 199, você vai pagar R$18,45. E para produtos a partir de R$200, você vai pagar R$20,95 se ele tiver até 300 gramas. Se ele tiver de 300 gramas a 500 gramas, você vai pagar R$22,50.
155 para produtos a partir de R$200, para produtos entre 150 e 199 você vai pagar R$19,85 e aqui você consegue consultar todas as faixas de preço que você, vendedor, pagaria de acordo com o peso do produto e de acordo com o preço de venda do seu produto, beleza? Vamos imaginar aqui que a gente vai vender um produto entre R$100 e R$119,99 e ele tem até 300 gramas. Então, para um produto de R$100 até R$119,99 de até 300 gramas, eu vou pagar aqui, ó, R$14,35 de frete, tá vendo aqui, ó? Eu vou preencher esse valor lá na nossa planilha. Então, eu vou voltar aqui na planilha e vou preencher aqui, ó, R$14,35 de frete. Legal. Aí tem o imposto. Quando você começa a vender no Mercado Livre, você pode começar a vendendo com o seu CPF ou você pode começar a vendendo com o seu CNPJ. Se você começa a vender com o CPF, você pode deixar 0% aqui no campo de imposto. Por quê? Com o CPF você não tem que emitir nota. Então, com o vendedor CPF você pode deixar 0% porque você não emite nota e você não paga imposto. Porém, vendendo com o CPF você tem uma limitação de faturamento. Você não vai conseguir faturar 10 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês ou mais vendendo com o CPF. Assim que você começar a faturar ali 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês, o próprio Mercado Livre vai obrigar que você migre a sua conta de CPF para CNPJ, porque ele não vai permitir que você continue vendendo com o CPF quando você estiver com um faturamento mais alto, tá? Então você vendendo com o CPF, você tem essa limitação de faturamento. Eu não estou falando de lucro, tá? Estou falando de faturamento. Então você pode começar a vender com o CPF sabendo que você vai ter essa limitação, você não vai conseguir ter altos faturamentos com o CPF. Então, vendendo com o CPF, você pode deixar 0% porque você não emite nota e não paga imposto. Se você começar vendendo com o CNPJ MEI, que é o microempreendedor individual, você vai pagar uma taxa fixa de R$80 de imposto, uma taxa aproximada de R$80, independente de quanto você faturar. Então, se você faturar R$1.000, R$5.000, R$10.000 por mês, você vai pagar R$80 fixo de taxa, independente de quanto você faturou. Então, como a taxa é fixa, uma taxa mensal fixa de R$80, independente de faturamento, se você for CNPJ MEI, você também pode deixar 0% aqui, porque ela não varia de acordo com o faturamento. Porém, o MEI também só pode faturar no máximo R$81 mil no acumulado de um ano. Se você faturar mais do que R$81 mil no acumulado de um ano, você não pode continuar sendo MEI. Você vai ter que migrar sua empresa para EPP, que seria empresa de pequeno porte, ou para ME, que é microempresa, ou para algum outro tipo de empresa. Então, se você começa agora uma ME, que é uma microempresa, e você começa no Simples Nacional, você vai partir de 4% de imposto. Esse percentual ele também aumenta conforme o acumulado do ano. Então, conforme o seu faturamento acumulado anual aumentar, esse percentual ele também aumenta, mas você parte de 4%. Você começou agora uma ME no Simples Nacional, você vai começar em 4%. Se a sua empresa for lucro real ou lucro presumido, você vai pagar um percentual maior, e aí é importante que você consulte o seu contador para saber o percentual que você paga na sua empresa, se você for lucro real ou lucro presumido. Então, se você começou agora como Simples Nacional, você pode preencher aqui 4% de imposto. Se você é Simples Nacional já há muito tempo, é importante que você consulte seu contador para saber qual que é o percentual atual, né, que incide na sua empresa atualmente, beleza? Lembrando que agora, recentemente, entrou em vigor a reforma tributária, mas a reforma tributária, que ainda está em fase de teste, ela não tem nenhum impacto no primeiro momento se você for MEI ou se você for Simples Nacional. Se você for lucro real ou lucro presumido, é importante que você verifique com o seu contador quais são os novos impostos que você vai ter que preencher na sua nota fiscal, né, para você ficar regularizado ali com essa nova reforma tributária, beleza? Então vamos considerar aqui nesse exemplo que você está vendendo com o CNPJ MEI, então você pode deixar 0% de imposto porque o MEI paga uma taxa fixa independente de quanto ele fatura. Aí tem a embalagem. A embalagem depende do tipo do produto. Se o produto for leve e pequeno, a embalagem tende a ser mais barata. Se o produto for grande e pesado, a embalagem tem um preço maior. Então aqui, vamos imaginar que você está pagando R$1 na embalagem. E aí tem o custo do produto. Quanto você pagou nesse produto no seu fornecedor? Vamos considerar que você pagou aqui os R$60 no produto no fornecedor. Nesse caso, você pagando R$60 e considerando todos os custos do Mercado Livre, você deve vender esse produto por R$115,92 para você conseguir ter uma margem de 20%. Então você vendendo a R$115,92, você vai ter uma margem de contribuição, margem de lucro bruto de 20%. Mas vamos imaginar aqui que os seus concorrentes estão vendendo esse mesmo produto que você está vendendo por 115, eles estão vendendo por R$95. Então vamos considerar que você também queira vender por R$95, quanto que sobraria de margem você vendendo a R$95? A comissão é 15%, né? Porque a gente está considerando que é um produto que ele está cadastrado como premium, numa categoria que paga 15%. O frete, ele vai diminuir aqui, né? Porque nessa primeira simulação a gente considerou um frete para produtos entre R$100 e R$119. Agora, a gente tem que considerar um produto entre R$79 e R$99,99. Então, se o produto
ele vai ser vendido por 95, a gente vai considerar que essa faixa de preço aqui, ó, de 79 a 99,99. Então a gente vai pagar 12,35 de frete para um produto de até 300 gramas. Então a gente vai pagar R$2 mais barato, né? A gente estava pagando 14,35, vai pagar 12,35 porque a faixa de preço mudou. Então vamos preencher aqui, ó, 12,35 de frete. Beleza. Aí o imposto, a gente está considerando que a gente é CNPJ MEI, pode deixar 0%, a embalagem R$1 e o custo do produto. Quanto que eu paguei no produto do fornecedor? Eu paguei R$60. E aí a margem de contribuição caiu para 7,79. Ela já está abaixo daqueles 10% que eu falei, né? Que a média fica entre 10% e 20%. Se você quiser melhorar a sua margem aqui, você pode mudar o cadastro do produto de Premium para Clássico. Lembrando que no Premium você paga de 15 a 19 e no Clássico você paga de 10 a 14. Então nesse caso, se você mudasse o seu cadastro de Premium para Clássico, você pagaria aproximadamente 10% de comissão. Porque se é um produto que está pagando 15% de comissão no Premium, né? O 15% é a primeira faixa de comissão do Premium. Então se o produto está pagando 15 no Premium, provavelmente ele vai pagar 10 no Clássico, que seria a primeira faixa do Clássico, tá? Então vamos colocar 10% aqui. Então se eu mudar de Premium para Clássico, eu já consigo melhorar a minha margem para 12,79. Então já seria uma alteração que eu melhoraria a minha margem, porém nesse caso o cliente que for comprar não vai conseguir parcelar sem juros esse produto. Se eu quiser manter no Premium, eu quero manter no Premium, eu quero deixar em 15% para que o meu cliente consiga parcelar sem juros, a única alternativa que você teria era negociar com o seu fornecedor. Para ao invés de pagar R$60, por exemplo, você pagar R$57 aqui, você pagando R$57, você já conseguiria uma margem de 10,95, uma margem de 11%, né, praticamente aqui, e já ficaria naquela margem entre 10 e 20 que eu falei. Então, para você conseguir ter um preço que, ao mesmo tempo que ele seja competitivo, se comparado aos seus concorrentes, e te dê uma boa margem de lucro, você vai ter que fazer simulação de cenários, ou tirar o produto do Premium e ir para o Clássico, ou negociar com o seu fornecedor, ou fazer as duas coisas conjuntamente ali. Então você percebe que o preço de venda, quem determina é o mercado. Não adianta você querer vender o produto por um preço se os seus principais concorrentes, se aqueles concorrentes que mais vendem, estão vendendo por um preço bem menor que o seu. Você pode até tentar vender por 115 para ter 20% de margem, mas se os seus concorrentes estão vendendo a 95, dificilmente você vai conseguir ter sucesso vendendo por 115. Então quem determina o preço é o mercado, quem determina o preço é a concorrência. Claro que você não precisa ter o preço mais barato, né? Você pode ter um preço ali na média dos seus concorrentes, mas é importante que você olhe sim o preço praticado pela sua concorrência para você conseguir ser competitivo. E aí, sabendo por quanto eles vendem, né? Você tentando vender pelo mesmo preço, você tem que fazer as simulações para saber quanto sobra de margem, o que você tem que negociar, o que você tem que melhorar aqui para conseguir ter uma margem de lucro saudável também, beleza? Lembrando que se você quiser ter acesso a essa exata planilha, é só deixar aqui nos comentários planilha preço que eu mando gratuitamente essa mesma planilha para você fazer as suas próprias simulações, beleza? E se você quiser ainda mais a nossa ajuda, a gente tem aqui na Universidade de E-Commerce o nosso curso, o Mapa do Mercado Livre, com o passo a passo para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. No curso a gente mostra tudo para você, como criar a sua conta de vendedor na prática, como cadastrar o seu produto passo a passo na tela do computador na prática, quais são os melhores produtos para você começar a vender no Mercado Livre, como pesquisar e encontrar os melhores fornecedores para você começar a vender, como aplicar as técnicas e os truques dos top vendedores para você começar a vender já na rota do sucesso, para você vender sem ser na base da tentativa e erro. E o preço para você ter acesso ao curso hoje está um preço extremamente acessível. É um preço que ele está tão barato que as pessoas perguntam pra gente no WhatsApp se o preço está certo de tão barato que o curso está. Para você conhecer o nosso curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Bom, se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!